Fala aí, galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre o Chrysler 300C. É um carro que muita gente tem pedido aqui no direct, no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, por favor, siga a gente, ajuda a gente a ganhar relevância nas duas plataformas, uma levantando a outra. Tem pessoal aqui no YouTube também pedido, então resolvi fazer esse vídeo para você que tem interesse no Chrysler 300C. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a mecânica, sobre alguns aspectos do carro em si. Mas antes da gente começar a falar sobre coisa boa, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Pessoal, isso ajuda bastante a gente a ganhar relevância aqui dentro da plataforma, então por favor, não deixe de se inscrever e dar o like. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica de bairro aqui em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Estou acostumado a trabalhar aqui com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover, ou seja, estou acostumado aqui a trabalhar com carro importado e eu decidi dar minha opinião aqui sobre o 300C. Antes de eu começar a falar especificamente de modelos aqui, de versões do Chrysler 300C, quero dar um panorama geral do carro, da característica principal dele, que é o chassi e a carroceria dele, que foi feita em parceria com a Mercedes. Muito da suspensão dela, do chassi dele, foi aproveitado do projeto da Mercedes Classe E e Classe S do início dos anos 2000. A Chrysler tinha uma parceria com a Mercedes na época e ela resolveu usar essas características da Mercedes, que era um carro praticamente pronto, e usar um powertrain da própria Chrysler ali, Chrysler Dodge americano, mais robusto, para o seu carro ter um apelo nacional também. Não pode esquecer que a Chrysler é americana. Aqui no Brasil, o carro começou a ser importado aí no início dos anos 2000, entendeu? Lá para 2005, 2006 começaram a vir esses carros aí com mais frequência e tinham algumas opções de motor. Era a V6 3.5, a V8 5.7 e um V8 6.1, que era o topzão de linha, era a versão esportiva SRT8. Então vamos falar aqui primeiro do motor 3.5 V6. É o mesmo motor aqui que Grand Caravan, o 300M, que era o antecessor do 300C. Era um motor bem robusto, só que não trazia um desempenho muito grande. Era um V6 3.5, 250 cavalos, 35 kg de torque. Para levar um carro de 1.800 kg, não é um carro que vai ter o maior desempenho do mundo, mas não é aquela banheira lerda que você vai imaginar. Ele faz aí de 0 a 100 na casa dos 8 segundos, dá uns 220 de final, o que é uma velocidade muito alta, maior do que a maioria dos carros que a gente tem disponível aqui no mercado até hoje. Então é um carro que tem um desempenho aceitável, bom, entendeu? Uma carroceria boa, confortável, de luxo, tem bastante espaço interno, é um carro que tem um requinte no acabamento dele, você se sente rico sentando dentro de um 300C. Questão quanto ao câmbio, era um câmbio automático de 5 marchas, bem robusto também, americano, confiável, não é de dar dor de cabeça no câmbio. Motorzinho 3.5 é um motor de características simples, comando no bloco, então ele tem varetinha de tucho, não tem o sistema de correia dentada, ele parece muito com o motor de Opala, Fusca, CHT, que tinha um sistema com um comandinho ali no bloco, as varetinhas de tucho, ou seja, um motor bem simples, robusto, mas que privilegia o torque em baixa rotação. Então eu acho que é uma receita interessante, é um carro robusto, não vai ser um carro que vai te dar muita dor de cabeça. Com questão de consumo, aí o carro realmente bebe um pouquinho, entendeu? Aqui na cidade vai fazer uma média de 4, 5 km por litro. Talvez, se você tiver um pé bem levinho, faz uns 6 para 7. Na estrada você no máximo consegue 10, 10,5, entendeu? Não vai conseguir fazer 14, 15 km por litro com um carro desse. Quem procura um 300C não pode se importar com abastecer o carro. Até aconselho quem estiver pensando em comprar, colocar um kit gás, eu não colocaria, entendeu? Esses motores, apesar de ser robustos, serem muito bons, sistema de injeção não se dá muito bem com kit gás.
A próxima versão que eu vou falar aqui do motor é o 5.7 Rem, já é um V8, tem bastante tecnologia, 2 velas por cilindro, ainda é um V8 com a característica simples de comando no bloco. Todos esses motores, por ser comando no bloco, são motores que têm 2 válvulas por cilindro, então se tratando do V6 são 12 válvulas, se tratando de V8 são 16 válvulas, então é um motor privilegia muito o torque em baixa rotação, e com essa cilindrada 5.7 você tem 50 kg de torque, você tem 350 cavalos, o desempenho já melhora bastante, é um carro que dá de velocidade final aí limitado eletronicamente 250 km por hora. Você consegue fazer aí de 0 a 100 na casa dos 7 segundos, é um carro com um desempenho muito bom, até hoje é um desempenho que é difícil de você arrumar um carro para acompanhar. Sempre lembrando, esses carros que eu tô falando são do início dos anos aí, meados de 2000, 2005, 2007, 2008. É difícil você começar a encontrar um carro desse 2010, 2012, que aí foi quando o dólar começou a dar uma subida, o carro começou a ficar mais caro. Mas se você comparar aí no panorama, ele ainda é mais barato do que um Mustang, do que um Camaro, mesmo que você pegue aí em épocas semelhantes. O Chrysler 300C 3.5 aí você vai encontrar na faixa dos 100 mil, e o V8 150, 140, talvez os mais inteirinhos vão pedir 200 mil, mas ainda tem a versão que esse sim é o esportivo, é o top de linha, que é o SRT8, um V8 6.1, ele não tem limitador de velocidade, então declarado são 275 km por hora que ele atinge no final, faz de 0 a 100 na casa dos 6 segundos, ou seja, é um carro violento, anda muito. Agora é um carro extremamente raro da gente encontrar aqui no Brasil, por ser uma versão especial, ele era mais caro ainda do que o V8 e ele é um carro relativamente valorizado. Até hoje você pegar em um SRT8 2008, você vai pagar aí na faixa de 200, 250, tem gente pedindo 300 mil, cada um pede o valor que quer porque é um carro extremamente raro. Encontrar um é difícil aqui no Brasil. Em termos de desempenho, ele tem um desempenho absurdo, são quase 450 cavalos, então isso faz o carro ter um desempenho muito bom, mas ainda preserva aquelas características de robustez e simplicidade. Todos esses motores V8 já vêm equipados com um sistema de injeção mais sofisticado, que desliga cilindro. Na época isso foi revolucionário, deixava o carro bem mais econômico. Apesar de ser um sistema um pouquinho estranho, se você for dirigir um carro que tem esse sistema, você percebe que de vez em quando ele começa a dar uma falhadinha de cilindro, mas em baixa rotação ele interpreta ali no TPS que você está andando devagarzinho, ele vai e corta um cilindro. E ele, ao invés de funcionar V8, ele funciona como se fosse um V4 ali, um 4 cilindros. Isso limita um pouquinho o desempenho, mas é só você acelerar um pouquinho mais que ele volta a funcionar os 8 cilindros a todo vapor. Então é um sistema bem sofisticado na época. Hoje em dia muito carro V8 usa esse sistema. Estou falando de Chrysler 300, é um carro muito bom, a mecânica é relativamente cara, não é um carro de manutenção baratinha como muita gente imagina. Todo Chrysler é difícil de você encontrar peça aqui no Brasil, você constantemente vai ter que recorrer à importação porque não foram carros que se popularizaram demais aqui. Aqui a manutenção dele continua sendo cara, tem que ser especializada, apesar de ser uma mecânica mais simples e não tenha tanta sofisticação quanto uma BMW V8, uma 540 2008, é um motor muito mais sofisticado do que o 300C, por exemplo, mas ainda assim é um carro que você tem que levar em oficina especializada para trabalhar. É um carro muito bom, confortável, tem um desempenho muito bom. Eu acho interessante. Ainda teve um facelift aí, meados de 2012, 2013. Só que aí parece que você só encontra dele com o V6 Pentastar. Aquele V6 3.5 ele sai de linha, os V8 também aqui no Brasil. Você encontra ele basicamente só no V6 Pentastar. Esse motor já é bem mais sofisticado, ele tem um comando de válvula já no cabeçote, já tem polia variável,
eles são 4 válvulas, eles são 4 válvulas por cilindro, então o motor é muito mais sofisticado, entrega um desempenho relativamente bom. Esse V6 Pentastar tem uma faixa aí de 300 cavalos, então o desempenho dele é bom, ele tem um torque bom também. O câmbio passa de 5 para 8 marchas nessa versão mais nova, então o que deixa o carro um pouquinho mais econômico, dá um desempenho relativamente, tenta aproximar um pouquinho mais do 5.7 por causa das marchas ser um pouquinho mais escalonada. Então assim, é uma opção interessante ainda, só que o motor já é bem mais sofisticado do que o das versões anteriores. Eu acho que, visualmente falando, o 300C com o facelift ficou muito mais bonito. Aquele 300C mais antigo, ele é um pouquinho mais datado, a grade dele quadradona lá, tem um visual um pouco retrô, mas eu acho que ainda é um carro muito bonito, principalmente se você quer um carro para conforto. Dificilmente você vai encontrar algum carro aí na faixa de valor dos 100 mil que consiga equilibrar conforto e desempenho tão bem quanto o 300C, mesmo na versão 3.5 dele. Então é isso, pessoal, é um carro muito interessante. Se você estiver procurando um para comprar, antes faça uma pré-compra para você não comprar um carro desse no escuro. Pela manutenção ser cara, ter um sistema de suspensão um pouquinho mais sofisticado, tem bastante bucha ali. Então é bom você levar alguém que conheça para você comprar um carro bem comprado. Tem tudo para ser uma compra boa e você não ter tanta dor de cabeça quanto você teria se fosse comprar uma Mercedes, uma BMW do mesmo ano, que os motores são muito mais sofisticados. Se pegar uma Mercedes 2008 V8, o motor é bem mais sofisticado e, portanto, tem muito mais coisa para dar dor de cabeça do que o motor RM5.7, por exemplo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo.